Glória a Deus, amados, por tudo o que Ele faz. Amém? Hoje nós estaremos comemorando e celebrando os nossos 53 anos como igreja. Deus colocou no meu coração, já logo no início do ano, convidar o pastor Ricardo para estar nesta ocasião. O pastor Ricardo já foi pastor aqui na igreja durante 5 anos, juntamente com o pastor Luiz. Foi ele com a irmã Vera que começaram e plantaram o CR. Tem sido sempre uma bênção. Hoje ele está pastoreando a Igreja Batista no Jardim Satélite. Pessoalmente, tem sido um amigo desde 2001. Temos caminhado juntos. Ele não sabe, mas eu o considero o meu mentor, uma das pessoas que me abençoa demais. Todas as vezes que eu sento com o Ricardo, eu saio muito abençoado, com várias ideias, com várias coisas que eu tenho a aprender e a caminhar junto com o Ricardo. Temos tomado algumas vezes café, a gente ora, compartilha, sonha pelo reino de Deus. Tem sido um amigo precioso. E ele vai estar partilhando a palavra do Senhor neste momento. Vamos orar pela vida dele? Amado Senhor e Deus, nós, ó Pai, dizemos ao Senhor que estamos prontos para ouvir a Tua voz. E tudo que o Senhor tem para nós durante esse dia, nós queremos receber. Queremos pedir ao Senhor que o nosso coração seja uma terra boa, para que a semente que é a Tua palavra produza frutos. Abençoamos o pastor Ricardo. Que o Senhor traga à sua memória tudo o que o Senhor deseja falar. Que o Senhor tenha toda a liberdade para usá-lo durante esse tempo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Já dei vários abraços hoje, beijo. Quem eu não dei ainda, depois eu dou, tá? A gente dá uns abraços aí. Porque é muito bom, é bom demais você ter amigos, né? Amigos são especiais. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos que no final eles já não eram mais apenas discípulos, eram amigos. Eu creio que uma das coisas mais importantes da vida cristã é ter amigos no reino. E eu tenho muitos amigos aqui. Fiquei muito feliz quando um outro grande amigo veio para cá. Pastor Fernando e a Sueli são especiais. Glórias a Deus. Muito bom voltar aqui. Eu e Vera temos uma história com esta cidade, uma história com esta igreja que nos marcou profundamente. Eu conheço esta igreja desde 94. Então, dos seus 53 anos, metade eu conheço a igreja. Mas ficamos aqui 5 anos e 3 meses. E foram anos assim muito especiais, que fizeram muita diferença em nossas vidas. E também onde colhemos muitos frutos, e eu vou compartilhar um pouco hoje sobre isso também. É muito bom estar aqui. Perguntei ao pastor Fernando sobre o que ele queria que eu falasse no aniversário da igreja. Ele disse, pastor, fale o que quiser, mas nós estamos pensando em relevância. E aí eu gostei mais ainda, porque eu amo esse tema é especial. E eu me lembrei que quando nós chegamos aqui, eu e Vera, no início de 2006, o pastor Luiz nos informou, ele e a Nilce, que a igreja, 1 ou 2 anos antes, tinha feito uma reunião, um retiro, não lembro bem, onde estavam conversando sobre uma palavra que definisse o que estava no coração da igreja naquela época. E a igreja, naquela época, talvez em 2005, 2004, a igreja pensou justamente em relevância, em ser uma igreja relevante para a sua comunidade, para a sua cidade. Não é? Tem alguns balançando a cabeça, então é isso mesmo, estou errado não, né? Então esse é um tema que já estava no coração da igreja. E nós chegamos aqui com este sentimento, que já estava em meu coração, e também a igreja pensava assim, então casou muito bem e a igreja viveu dias extraordinários aqueles anos e ainda vive até hoje. Então nós vamos falar, queridos, hoje pela manhã sobre uma igreja relevante e à noite nós vamos falar sobre uma vida relevante.
Então, convido você, se puder, estar à noite também. Nós vamos falar sobre a igreja relevante, baseado na igreja de Jerusalém, e à noite, baseado na vida de Dorcas, uma das pessoas daquela igreja no primeiro século. Mas vamos orar de novo? E eu peço que você faça a seguinte oração comigo. Peça a Deus para Ele falar ao seu coração o que você precisa. Talvez você precise hoje de uma resposta, uma direção, uma cura, uma orientação de Deus. Talvez alguma coisa você precisa resolver essa semana, não sabe como. Talvez Deus queira usar esta oportunidade para abençoar a sua vida. Você já foi abençoado pelas músicas, pelos abraços, pela palavra aqui do pastor, pela ministração, mas talvez Deus tenha ainda mais algo para falar ao seu coração. Pede a Deus isso e nós vamos orar juntos, tá bom? Louvado seja o teu nome, Senhor, glórias ao teu nome. Eu te louvo, te honro, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nesta hora, Deus, invoco tua presença, ó Espírito de Deus, para falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. E, ó Deus, tudo que é teu, tudo que é bom, perfeito e agradável, nós recebemos. Mas aquilo que não é teu, toda a ação do mal, toda a mentira, todo o engano, tudo que não vem de ti e que quer atrapalhar este momento, nós repreendemos em nome de Jesus. Pedimos a tua presença, pedimos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Em Atos 17, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele passa pela cidade de Tessalônica. E o texto inicial lá de Atos 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Isso aconteceu mais ou menos no ano 50 da era cristã. Mais ou menos 1 a 2 anos depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essa igreja. Os estudiosos não têm certeza se essa foi a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento escrito, ou foi o livro de Gálatas. Mas certamente foi entre os primeiros escritos do nosso Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento não estão em ordem cronológica, né, quando foram escritos, mas estão por assunto. E Paulo escreve 1 ou 2 anos depois para essa igreja, onde ele ficou apenas algumas semanas, e ele diz assim, 1 Tessalonicenses 1, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Sem internet, sem telefone, sem carro, 95% da população analfabeta, sem WhatsApp, com algumas poucas boas estradas, homens e mulheres, pobres, muito pobres. Você é muito rico comparado com aquele povo. Aliás, você é mais rico que os imperadores do passado, sabia disso? Toda vez que você abre sua geladeira, toda vez que você dorme na sua cama, você está tendo mais conforto que os imperadores do passado.
Então, aqueles homens e mulheres muito pobres, eles abalaram o mundo. Como? Como que fizeram isso? Aprenderam a ser uma igreja relevante, não é? Irmãos, esse tema sempre esteve na minha mente, no meu coração. Porque todas as vezes que eu olho a Bíblia, essa semana eu peguei o livro de Atos e comecei a marcar todas as vezes que aparece que a igreja está crescendo. Faça isso, você vai ver que tem muitas passagens, muitas, dizendo que a igreja está crescendo, desenvolvendo, avançando, conquistando espaço. Todas as vezes que eu via essas passagens, todas as vezes que eu estudava sobre os grandes avivamentos do passado, todas as vezes que eu ouvia relatórios de pessoas vivendo coisas extraordinárias em termos de crescimento e relevância, meu coração esquentava, meu coração palpitava. Mas eu fui criado em uma pequena igreja batista no Rio de Janeiro, que até hoje a igreja está completando, queridos, 49 anos a igreja lá. Até hoje, essa igreja nunca teve mais que uns 80 membros. E se fosse só isso, mas sempre foi uma igreja com muitas doenças e que nunca foram tratadas. Hoje eu consigo ver isso. E era uma igreja onde eu vivi minha infância, dediquei minha adolescência, minha juventude, igreja onde eu me converti, igreja onde eu fui chamado para ser pastor, igreja onde eu casei, onde nasceu meu filho, onde me tornei pastor. Mas eu via que alguma coisa estava errada ali. Alguma coisa não estava no lugar. E aquilo me incomodava tanto, mas eu não sabia o que fazer. Na verdade, eu também não era o líder da igreja. Eu fui seminarista, fui líder lá de ministérios, fui pastor auxiliar, mas eu não sabia o que fazer, mesmo que fosse o líder principal. E aquilo me entristecia demais. E eu mudei para São José dos Campos, no final de 93, com esse sentimento no coração, de que alguma coisa estava fora do lugar. Eu me lembro que um dia eu estava distribuindo literatura próximo da igreja, quando eu era jovem, seminarista, e um vizinho da igreja recebeu a literatura e disse assim: onde é a sua igreja? Isso não é piada, embora pareça. Pode rir que parece, mas não é. É o que a gente chama de tragicômico, né? Gente, eu fiquei olhando aquela situação, falei, como? Como? Vim para São José com esse sentimento. E aqui trabalhei, né, nós ajudamos a plantar uma igreja no Campo dos Alemães. Depois trabalhamos um tempo na igreja onde estou hoje, no Jardim Satélite, como pastor de jovens. Depois trabalhamos numa igreja lá na Zona Norte, no Jardim Teres Parque, Zona Norte de São José. E as coisas melhoraram um pouco, as igrejas cresceram um pouco. Começamos no Campo dos Alemães com 10 pessoas, 15, deixamos com 100 pessoas lá. No Teres Parque tínhamos 30, deixamos 60. Mas era sempre aquele crescimento bom, mas ainda não relevante o suficiente, não exponencial. E isso estava no meu coração, até que no ano de 1999, eu li um livro chamado Uma Igreja com Propósito. Lembra disso, pastor? 99 eu li esse livro. Gente, eu chorava lendo o livro, chorava, rabisquei o livro todo. Era uma edição de capa dura, nem tem mais. E eu chorava, marquei o livro todo, não conseguia parar de ler, quase que faltei o trabalho para continuar lendo. E quando acabei de ler o livro, eu falei, gente, é isso aqui. Só que eu não sabia como fazer aquilo que estava no livro acontecer. Peguei o livro, botei na minha estante. E ele ficou lá por 2 anos. Até que em 2001, o pastor Carlito participou de uma conferência na igreja do pastor Rick Warren, do autor do livro, lá na Califórnia.
E ele voltou transtornado, ele voltou dizendo, gente, Deus falou comigo sobre esse trabalho. E aí, 2 meses depois, o pastor Rick Warren, o autor do livro, esteve no Brasil, no Rio Centro, em março de 2001. Fizemos uma caravana, Robson, Eliane, toda dessa turma lá. Nós fomos lá, gente, 3 dias ouvindo o homem falar sobre uma igreja que começou com uma família e naquela época tinha uns 15 mil membros. E eu fui lá, eu levei um choque. Pensa num choque, em 2001 você está numa área de 250 mil metros quadrados, um campus. Eu fiquei em choque, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Nem pensei que era possível uma igreja ser assim. Quando a gente fala de Spurgeon, de John Wesley, esse pessoal não tinha microfone, eles pregavam para 2.000 pessoas, e já era fantástico. Mas hoje as pessoas estão pregando para muitos milhares a mais. E eu vi aquilo, eu fiquei fora de mim. Depois eu voltei lá outras vezes, eu estive lá no total 5 vezes, ouvindo esse pastor e a igreja lá na Califórnia, e começamos um processo de eles virem aqui, nós íamos lá, e começamos a perceber naquela época, hoje não é só essa igreja, tem muitas outras, aliás já tinha na época também muitas igrejas relevantes, mas começamos a perceber como é que uma igreja pode ser relevante, porque os princípios da Bíblia eram os mesmos, as doutrinas a mesma, mas o jeito de ser era relevante. O alcance, como eu jamais tinha vivido. E nós conversamos um com o outro. Gente, é isso aqui, a gente tem que conversar. Isso é o que eu já falei, né? Ah, bom, quase você me dá um susto aqui. Eu falei, não é possível que eu já falei isso tudo. Amém, obrigado, Eliane. E é que aqui o relógio, o nosso é regressivo, aqui é progressivo, tá bom. E aí, queridos, vivemos anos maravilhosos vendo a igreja crescer. Foi o tempo que nós conhecemos célula, celebrando a recuperação, integração de membros, formamos uma equipe pastoral. Foi um tempo muito especial, gestão de ministérios. Eu fiquei lá 5 anos, no total foram 7 anos, mas foi um tempo muito especial. A igreja cresceu mais em 5 anos do que tinha crescido em 57 anos. Ela tinha cerca de 1.000 membros quando começou esse processo, levou 57 anos para isso, e em 5 anos ela estava com 2.500 membros, mudou de sede, vocês conhecem a história, mudou de sede, etc., 2 vezes. Em 2006, pastor Luiz Francisco nos convidou, a igreja nos convidou para vir para cá. Ele já estava acompanhando esse processo também, e estava, nas palavras dele, tratando de algumas doenças da igreja. Ele identificou algumas doenças, e tratando dessas doenças para que a igreja pudesse crescer. Como o pastor Fernando falou, eles mudaram da Chico Ferreira lá para a Avenida Vareí, e nós chegamos nesta época quando a igreja estava sonhando com relevância. E aí vivemos também aqui um grande processo de crescimento. Nós crescemos de 250 para 700 membros naquela época. E a igreja também aqui teve células, celebrando a recuperação, gestão de ministérios, etc. E até que Deus nos abençoou, eu estava na época com a compra do terreno. Durante 2 anos eu ajudei na campanha do terreno aqui também. Em 2011 fui para Brasília, eu e Vera fomos para lá, e lá também uma igreja boa, excelente igreja, mas que estava estagnada, precisando de um novo ânimo, e junto com o pastor lá nós começamos o mesmo processo que tínhamos vivido em São José e aqui em Jacareí. Depois eu voltei para São José, trabalhei mais um pouco com a Rede Spire, e em início de 2018, eu assumi o pastorado lá na nossa igreja, no Jardim Satélite. E estamos lá vivendo pela 4ª vez o mesmo processo de implementar células, celebrando e gestão de ministérios, etc. E o que eu vejo, o que eu vi, é que as igrejas que têm de fato em seu coração
o desejo pela relevância, o desejo de fazer diferença, o desejo de ser sal e luz, se elas realmente querem isso, Deus vai mostrar o caminho. Eu tenho visto algumas igrejas conhecerem trabalhos maravilhosos, vejo pastores que são muito capazes, mas as igrejas não avançam, não prosperam, porque no fundo não há esse sentimento na igreja ou no pastor, um sentimento, um desassossego no coração por fazer diferença na comunidade. As igrejas que realmente querem isso, as igrejas que realmente desejam fazer diferença, os pastores que têm isso como um valor inegociável, um dia Deus mostra como. Deus aponta o caminho. Esse caminho que eu falei para vocês não é o único. Nós trabalhamos com esse trabalho de igreja com propósito por alguns anos, mas não é o único. No mundo hoje existem dezenas, talvez centenas de movimentos de Deus para crescimento e desenvolvimento das igrejas. E aquele pastor, aquela igreja que busca, vai acabar encontrando o seu caminho. Agora, existem alguns pré-requisitos. Existem alguns pré-requisitos para isso acontecer. A igreja precisa repensar alguns valores. Ela precisa repensar algumas coisas que ela já tem, mas precisa ativar para que realmente faça diferença. Eu costumo usar um desenho, coloca aquele desenho dos números aí, tem aí? Vê se tem, que está no PowerPoint, tem um dos números, esse daí. Estão vendo aí? Tem 54 números em sequência aí, de 1 a 54. Você tem 1 minuto para achar os 54. Vamos lá, vou gastar 1 minuto meu aqui. Na sequência, primeiro conto 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5. Tem 54 números aí. Pense que a igreja tem todos os elementos para crescer, uma igreja cristã. Ela tem no seu DNA tudo o que precisa para desenvolver, mas é preciso saber como usar. É como esse quadro, tem aí 54 números em sequência, mas você consegue contar? Na sequência, não pode pular. Quando eu falar, você volta, tá? Tira esse desenho daí. Eles estão aí, eu garanto para você, todos eles. Mas como, pastor? Não estou conseguindo. Conte. Muito bem, 5 segundos. Pode fechar, tira, pode tirar. Quem conseguiu aí mais de 20? Mais de 23 pessoas, 4. Tem 54. Você já sabia, né? Só acertou quem já sabia. Agora, olha só, coloca o outro quadro que tem os traços. Olha aí, é o mesmo quadro. Qual é a diferença? Que agora tem esses quadrados e você vai fazer o seguinte. No primeiro quadrado de cima do lado esquerdo está o 1. No quadrado do meio em cima está o 2. No quadrado do lado direito está o 3. E assim vai. Quando você terminar, volta para o primeiro. Tenta contar agora. Agora está fácil, né? Organizei meu pensamento, organizei minha visão. Eu passei a ver de outra maneira. O que eu quero compartilhar com vocês agora nos próximos minutos não é nada de diferente do que você já viu algum dia na sua vida cristã. Se você está aqui há bastante tempo na vida cristã, você já viu o que eu vou falar aqui. Mas eu quero ajudar você a reorganizar seu pensamento para pensar assim, como que com isso tudo que Deus já nos deu, nós podemos ser relevantes. Porque Deus já deu todas as condições para isso acontecer. Gente, uma igreja no ano 51 da era cristã, pobre, sem recursos, sem carro, sem telefone, sem nada, conseguiu influenciar uma área do tamanho do estado de São Paulo. Se eles conseguiram, nós podemos fazer diferença também, não podemos?
Claro que podemos. Vamos pensar como. E aí, vamos de novo olhar para a Bíblia, Atos 2, o texto mais clássico sobre como a igreja deve ser, Atos 2, de 42 a 47. Eu não perguntei, todos receberam o esboço? Tem um esboço aí para você, né? Eu acho que já entregaram todos aí. Vamos lá, Atos 2, 42 a 47. Só os homens aí que fizeram aquele aí bem, como é que é? Aú. Então, homens, vamos lá, só nós. Eles, ao ensino, mulheres, todos juntos, os que criam, homens, vendendo, mulheres, todos juntos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, o que fazer para ser uma igreja relevante? Em primeiro lugar, leve a sério o preparo espiritual. Você já ouviu isso centenas, talvez milhares de vezes. Mas eu quero colocar um outro aspecto aqui que talvez você não tenha ouvido muito. Nós temos a responsabilidade de criar uma atmosfera, um ambiente de pureza, de santidade. Como é que é esse negócio, pastor, de atmosfera, de pureza? Nós precisamos chamar pecado de pecado e tratá-lo. Precisamos reconhecer quando há erro e tratar. Precisamos criar sistemas, precisamos criar regras de conduta que se torne, se não impossível, mas muito difícil que alguém peque e permaneça no pecado, principalmente os pecados sutis. Pecado escandaloso é difícil de esconder, mas tem pecados sutis. Eu tenho dito para a minha igreja umas frases que eles ouvem muitas vezes. Eu falei assim, traga para a luz. Tem duas pessoas que não se falam na igreja, traga para a luz. Tem alguém falando do outro, traga para a luz. Traga para a luz, resolva. Onde há luz não há espaço para Satanás. Satanás é o príncipe das trevas. Então, se alguma área da sua vida está nas trevas, quem que reina lá? Talvez muitas áreas da sua vida estejam bem, mas, por exemplo, se na sua área financeira não está na luz, onde que está? Nas trevas, e é lá que Satanás reina na sua vida. Então nós temos que criar esse ambiente. Como que faz isso? Chamando o pecado de pecado. Ah, eu estou com um novo namorado ou namorada. Não, você está em adultério, querida. É simples assim. Ah, eu fiz aqui um negócio, um jeitinho no meu imposto de renda. Não, você mentiu para o governo, você sonegou o imposto de renda. Ah, ouvi falar que tal pessoa fez assim o assado. Você ouviu de quem? Vamos conversar com aquela pessoa. Ah, viu que o pastor falou? Você já conversou com ele? E aí a gente vai criando um ambiente de santidade. Chamando o pecado de pecado e tratando. E, gente, todos nós temos o que tratar. Você já aprendeu isso no Celebrando, né? Eu não estou aqui dizendo para você passar 12 horas de joelho em oração. Não sou bobo de achar que você vai fazer isso. Eu não faço. Mas eu quero que você passe 24 horas de luz.
24 horas de transparência, 24 horas se vigiando. Se você falou mal de alguém, peça perdão. Se alguém falou mal de outro para você, você vai resolver aquilo. Você vigie 24 horas para que a igreja tenha pureza. A igreja não é perfeita, mas ela precisa criar um ambiente de santidade. Você entendeu? Estou aqui dizendo para você ficar de jejum 40 dias, não. Se ficar, amém. Eu estou tentando fazer meus jejuns, eu estou ensinando para a igreja, oração, jejum, retiro, tudo isso, né? Leitura da Bíblia, aquela fórmula de sempre. Tem que ler a Bíblia todo dia, meditar na palavra de Deus, tem que orar constantemente, tem que jejuar, tem que fazer retiro, tem que confessar pecado, tudo isso sim. Mas é preciso criar um ambiente. O pessoal da adoração diz que tem que ter uma atmosfera de adoração, não é isso? Um ambiente de adoração, de santidade. A igreja aqui tinha esse ambiente. A pessoa chegava com raiva, mas ele entrava naquele ambiente e ela era quebrantada. Ela chegava com ódio, ela chegava com orgulho, ela chegava com alguma coisa contra o outro. E aí, quando ela chegava, ela era tomada. Eu tenho a mania de ligar a televisão quando estou preparando alguma coisa em casa. Aí, essa semana, eu estava preparando uma coisa em casa, liguei a televisão aleatoriamente, estava passando o finalzinho do filme Ben-Hur, aquela última versão. Você já viu? Maravilhosa versão. Porque na versão anterior, os dois oponentes lá, um mata o outro e fica tudo bem. Nessa versão atual, ele não morre, o bandido do filme, ele não morre. Ele perde uma perna e ele tem um ódio pelo outro, né, pelo Ben-Hur. Mas aí o Ben-Hur vê Jesus na cruz, se converte, volta para onde ele está e o cara pega uma espada e quer matar. Ele diz: olha, eu cansei de ódio. Eu cansei do ódio. E aí eles se abraçam e se reconciliam. E eu chorei vendo o filme. Terceira vez que eu choro vendo essa cena. Porque uma atmosfera, um ambiente de santidade, de adoração. O filme tentou retratar isso. Nós temos que ter um ambiente cheio de luz. E esse ambiente vai curar a igreja e vai levar a igreja para frente. Então, traga luz para a sua vida. Tem alguma área da sua vida nas trevas? Tem alguma mentira? Tem alguma coisa que você nega? Traz luz para isso. Porque é essa luz, é esse ambiente que vai curar você, curar a igreja, abençoar, fazer crescer e a igreja avança. Leve isso a sério. Não adianta ficar dizendo para você orar 12 horas. Você não vai fazer isso. Mas você pode passar 24 horas na presença de Deus. Correto? Segundo, creia, viva e pregue sobre milagres. Eu tenho dito para a minha igreja, irmãos, eu sou uma pessoa de estruturas, de estratégias e de planejamento. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa sistemática, eu sou organizador. Lá em Brasília, o pastor Carlos Macor dizia que eu era o intérprete, o tradutor do pastor lá. Ele falava umas coisas, às vezes a igreja não entendia, e eu era o que interpretava ele, sistematizando os pensamentos. Então, eu sou a pessoa de estrutura, de estratégia, de metodologia, de material. Eu sou assim. Eu brinco às vezes, é uma brincadeira, mas às vezes eu penso que é sério. Eu digo que Deus tem senso de humor. Porque quase todo pastor que eu conheço, ele é voltado para pessoas e não para processos, né? Deus tem senso de humor, né? Porque eu não sou desse jeito. Eu queria tanto ser igual ao Fernando, sabe? Mas eu não sou tanto assim. Eu sou disciplinado com isso. Mas, bom, beleza. Então vamos usar os métodos, a estratégia. Qual é o método, pastor? É igreja com propósito, é rede ministerial, é MDA, é rede Inspire, é pequeno grupo multiplicador, igreja multiplicadora. Qual é o método? Não sei, Deus vai mostrar qual é o método para essa igreja. Cada uma vai escolher o seu. Mas é importante que você lembre que uma igreja não avança sem milagres.
não avança. Você olha para a história desta igreja, alguns milagres precisaram acontecer para vocês estarem aqui. Tomando um exemplo tão de perto nosso, a igreja da cidade, a primeira igreja batista, viveu muitos milagres lá também, eu participei de alguns. E não se avança de verdade sem milagre, gente. Com a boa administração, com um bom orçamento, com uma boa estrutura, com uma boa estratégia, com um bom material, você avança mais que a média. Mas você não avança exponencialmente sem milagres. Então a igreja precisa crer que Deus fará milagres. Ele vai fazer curas, transformações, vai dar para a igreja o que ela não tem condições humanas de fazer. Vocês lembram da conquista desse terreno aqui? Como é que foi um milagre? Foi um milagre, gente. Milagre. Milagre. Uma igreja que tinha um orçamento de 45 mil reais, assumiu uma dívida de 2.400.000 e tinha que levantar em um mês mais do dobro do que ela tinha levado anos para conseguir. Foi um milagre. O pessoal da Petrobras, que estava no dia que teve o leilão, eles disseram, cadê os outros? Não, só estamos nós aqui. O Clementino estava lá, era o advogado da igreja na época. Ele perguntou, cadê os outros? Não, só tem nós. Só vocês? Só. 9 horas, só tem que abrir o pregão aí. 9 horas, está na hora. Abriu, só tinha a igreja, abriu o primeiro envelope, documentação em dia, abriu o segundo. Está aqui a proposta. Sabe qual era a proposta? Era o mínimo do mínimo. Se alguém tivesse dado R$1 a mais, ou tivesse pago com menos tempo, um dia menos, levaria. Eu chamo isso de milagre. Não é? Milagre. Não foi o único. A igreja viveu outros. E vários milagres nas famílias, milagres particulares, né? E eu tenho visto isso, irmãos, em várias igrejas, várias igrejas. Recentemente eu ouvi o testemunho de um pastor de Araçatuba, que há 8 anos atrás, ele estava numa igreja derrotada, uma igreja de 250 pessoas derrotada. E hoje a igreja dele está com 9.000 membros. 10 anos depois. E ele foi contando os milagres. Eu falei, é isso aí. É milagre. Creia em milagre. Creia que esta igreja já viveu, mas poderá viver muitos outros milagres mais. Estou falando para a nossa igreja lá, falei, gente, nós temos que sair daqui. Igreja que não tem uma vaga de garagem não tem futuro. Igreja que não tem espaço para as crianças não tem futuro. A igreja completou 45 anos. Eu falei, gente, nós temos que sair daqui. Mas eles nunca viveram isso antes. Nunca enfrentaram um desafio do tamanho que essa igreja enfrentou, ou a igreja da cidade, ou outras igrejas enfrentaram. Então, assim, é um aprendizado, porque milagre, você vive um, aí ganha coragem, vive outro, ganha coragem, vive outro, e Deus vai aumentando o nível de dificuldade, até que você vive grandes milagres. Creia nisso. Segundo, trabalhe pela unidade. Vocês estão vendo os textos aí, viu? Todos os textos do livro de Atos, capítulo 2. O que significa isso, queridos? Olha só, tem aquele texto na Bíblia que Jesus fala para Pedro, te darei as chaves, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus, correto? Eu sempre achei que Jesus estava falando das pessoas. Aquilo que eu, como cristão, faço, causa efeito no mundo espiritual. Só que o contexto daquela fala de Jesus é sobre a declaração da existência da igreja. Jesus não estava falando especificamente para Pedro como pessoa, mas para Pedro como o primeiro pastor e líder daquela igreja. Ele disse, Pedro, o que a igreja liga nos céus.
o que ela desliga, desliga nos céus. Mas que ligar e desligar é esse? Tem vários aspectos, mas eu quero destacar um muito importante. Uma das ligaduras que uma igreja precisa fazer é ela ter unidade no povo de Deus. As igrejas, as denominações, são como as tribos de Israel. Elas são diferentes, cada igreja é de um jeito, cada denominação é de um jeito, e mesmo dentro de uma denominação elas são diferentes. E é assim que Deus gosta, que sejam diferentes. Essa igreja não vai ser igual à minha, nem igual a outras igrejas. Essa igreja tem sua identidade, ela é uma tribo. E as tribos de Israel tinham dialetos diferentes, vocação diferente, jeito diferente, tamanho diferente, mas elas eram do mesmo povo. O que eu quero dizer com isso? É muito importante para a conquista de uma cidade que as igrejas vivam, no que depender de nós, vivam em união, em harmonia. Cidades onde as pessoas brigam muito, as igrejas brigam muito, há disputa entre os pastores, pode observar, todas são pequenas e inoperantes. Mas cidades onde as igrejas se unem, onde há amizade entre os pastores, entre as igrejas, isso ajuda demais. Por isso que as igrejas estão tentando se formar em redes hoje, já viu? Quantas redes de igrejas diferentes? É tentando resgatar aquilo que algumas denominações perderam, que é o sentimento de pertencimento. Então, queridos, tem que haver amizade entre as pessoas na igreja, unidade interna para a igreja crescer. Igreja dividida, igreja que cada um tem um pensamento, não avança. Mas tem que haver amizade entre as igrejas. Eu faço parte do Conselho de Ministros de São José dos Campos, sou da diretoria desse conselho. O conselho existe há 40 anos. 40 anos que todo mês os pastores se reúnem, tomam um café, ouvem uma palavra abençoada. E é por causa dessa unidade que Deus tem feito muitas coisas boas lá. A igreja, os pastores estão sentando com o prefeito. A nova lei de zoneamento de São José dos Campos, o prefeito chamou as igrejas, os pastores para conversar com ele. Porque ele viu unidade através do conselho. As igrejas precisam ter esse sentimento. Durante muitos anos eu falei mal de outras igrejas. Eu não faço mais isso. Aliás, eu tento não fazer. De vez em quando escapa, aí eu peço perdão. Vamos falar de amizade, de unidade, de crescimento. No que depender de nós. Isso não depende do outro. Não depende de você. Aquilo que depende de você, depende de você. Outra coisa, a igreja precisa ter um só coração, irmãos. Essa é uma das outras coisas que a gente tem que resgatar, e graças a Deus está sendo resgatado. Eu fui de igreja que todo mundo brigava o tempo todo. Aquelas assembleias terríveis, que o povo xingava um outro, jogava cadeira. Ah, não, pastor, está brincando. Não, infelizmente, aconteceu. O povo brigava, discutia. Isso é coisa do passado para muitas igrejas, graças a Deus. Igreja tem que ter unidade. E quem que traz essa unidade? A liderança dirigida por Deus dá essa unidade para a igreja. Quando vejo aqui o pastor mobilizando a igreja para essas atividades, eu estou vendo isso. A busca de uma unidade, de uma visão, de um caminho, de um discernimento para onde ir. O resgate desse valor pastoral, valor de liderança, de apontar caminho, de apontar direção, é a unidade que a igreja precisa. Isso faz a igreja crescer. Outra coisa, a igreja precisa suprir as necessidades da sua comunidade. Necessidades, toda a comunidade tem necessidades diferentes. Uma vez eu estava numa reunião de pastores no sul do Brasil. Vários pastores de várias cidades diferentes, lá no sul do Brasil. E um pastor estava muito chateado, falando muito mal da sua cidade. Ele era missionário naquela cidade. Uma cidade no Rio Grande do Sul. E ele estava falando muito mal, reclamando muito. Eu parei para ouvi-lo.
E ele dizendo: eu e a minha esposa somos músicos. Abrimos uma escola de música gratuita na cidade. Mas o povo não quer nada, ninguém vai, não participa. E ele falava com muita chateação, com muita raiva. E eu parei para ouvir, eu sentei do lado dele e disse: pastor, quais são os cursos que tem na sua escola de música? Ele disse: cursos muito bons. Regência coral, flauta doce, órgão. E tinha uma outra coisa lá que eu não lembro. Regência, canto coral, regência, órgão e flauta doce. Eu falei assim: mas o senhor quer alcançar quem com esses cursos? Os jovens, claro. Gente, eu não estou brincando, né? É verdade. Eu falei: pastor, faz o seguinte, bota bateria, guitarra, teclado, back vocal, vai encher. O senhor está oferecendo o que a comunidade não quer e não precisa. Ofereça o que ela precisa. Quais são as necessidades de uma comunidade, queridos? Quando eu era pastor no Campo dos Alemães, lá na zona sul de São José, era o bairro mais pobre e violento de São José naquela época. Hoje não é mais, mas era o bairro mais pobre e violento. Era chão de barro, lama, né, poeirão. Eu lavava meu carro toda segunda-feira. Ou ele estava vermelho de barro ou estava enlameado. E lá, naquela época, ficamos 4 anos lá, eu e Vera, toda semana tinha demanda social. Toda semana. Cesta básica, remédio, conta de água, de luz, de gás. Toda semana. Gente que não tinha dinheiro para ir no trabalho. Toda semana. Essa era a necessidade. Quando nós estávamos em Brasília, classe média alta, gente. Pensa, assim, eu nunca fui em tanta mansão na minha vida inteira quanto os 4 anos que eu fiquei lá. A gente tinha uma célula no Lago Sul, que é o bairro mais chique de Brasília. Sabe qual era a necessidade do povo lá? O povo tinha filho estudando na França, indo para a Disney, não é? Fazendo curso exterior, viajando toda hora. A necessidade deles lá era educação financeira, porque eles estavam estourados, todo mundo servidor público, ganhando bem, mas com o orçamento estourado. Não tinha uma família na igreja que precisava de cesta básica, nenhuma. Mas eram ou não eram necessidades? Só eram diferentes, mas eram necessidades. Percebe? Um amigo meu era pastor em Praia Grande, e no verão, alta temporada, ele fazia campeonato de surf. Era necessidade, encontrar o povo na praia. Eu conversei com um pastor, alguns anos atrás, não o pastor atual, mas um pastor de Campos do Jordão. Ele estava reclamando que o povo não ia na escola bíblica no domingo de manhã. Eu falei: mas por que não vão, pastor? Estão trabalhando. Ué, então muda o horário da escola, muda o dia da escola, muda o culto. O problema não está neles, não, é que você que não consegue mudar esse negócio. Tem que enxergar qual é a necessidade. Quais são as necessidades da comunidade de Jacareí que a igreja pode suprir? Quais são? Desta igreja, quando descobre isso, queridos, aí é uma benção. Algumas necessidades são universais, outras não. Outras são específicas de cada comunidade. E uma igreja que quer ser relevante, ela precisa abençoar a comunidade. Nós fizemos recentemente Dia da Comunidade, 2ª edição na nossa igreja. Lá é uma comunidade que precisa ainda muito de ajuda para várias coisas. Tem cesta básica, corte de cabelo, essas coisas todas de saúde. É a nossa realidade. Aqui talvez seja outra. Meu tempo está acabando, a Eliane está feroz ali com o tempo ali, mas já vou terminar. Outra coisa, melhore continuamente o seu culto. Eu sei que vocês já têm um excelente ministério de adoração. Mas o que eu quero incentivar aqui, enfatizar é o seguinte: as igrejas, principalmente as bem-sucedidas,
Normalmente, quando elas colhem muito fruto de algo bem feito, elas se acomodam naquilo. O maior desafio de um líder, sabe o que é? É mudar o que ele próprio construiu. Eu e Fernando herdamos o ministério de outros pastores, né? Cleves ficou 25 anos, Luiz Francisco 21. Gente, é fácil mudar o que o outro fez. Difícil é mudar o que você fez. E todo ministério tem que mudar o tempo todo. Essas mudanças são necessárias, né? Se fosse o Cleves que me sucedesse, ou o Luiz Francisco sucedesse, ele ia fazer o mesmo. Porque tem sempre que mudar alguma coisa. Mas o grande desafio de uma igreja é mudar o que você próprio constrói. Viu, Robson? Viu, Diogo? Difícil para vocês é mudar o que vocês estão construindo. Nós temos uma adoração maravilhosa aqui. Por uns 5, 6 anos, talvez ela será. Mas se vocês não acordarem, as coisas mudam, as tendências mudam, os estilos musicais mudam, as roupas mudam, o formato, o jeito do culto, a tecnologia muda. Nós temos que reaprender o tempo todo, gente. As igrejas relevantes são aquelas que os pastores, os líderes, eles têm esse coração de reaprender, melhorar o culto. Quando eu falo do culto, porque é o coração da igreja, mas isso é para tudo, não é? Mas especialmente o culto é a parte mais visível da igreja. É preciso reaprender a ser igreja, reaprender a cultuar. A essência não muda, mas o jeito de fazer muda. Você que lidera um ministério há muito tempo, será que já não está na hora de você fazer mudanças no seu ministério? Eu já faço há 10 anos do mesmo jeito. Olha, já está na hora de atualizar, de modernizar alguma coisa. Você no seu trabalho, você na sua casa, serve também para você a mesma palavra. Aprenda, observe, veja o que precisa. Como é que eu faço isso, pastor? Visite outras igrejas, vá em conferências, vá em congressos, leia bastante, se informe. Não tenha preconceito de visitar outra igreja, mesmo que seja diferente da sua. Eu bato muito nessa tecla na minha igreja, porque o povo estava muito fechadinho lá, não saíam para nada. Eu falei, gente, sai da caverna, vai visitar outras igrejas. Eu tenho problema com aquela igreja lá, vá assim mesmo. Vá aprender com aquele povo, eles estão fazendo melhor que nós alguma coisa, vá aprender. As igrejas são diferentes, umas têm coisas que você gosta, outras que não gosta, tem coisas boas, tem coisas ruins em toda igreja. Vá aprender, melhore continuamente. Aí a igreja se torna relevante, porque sempre tem alguém fazendo algo melhor que nós. Outra coisa, viva um modelo celular. Os pequenos grupos, né? Pastor, a gente já tem isso aqui desde 2007, quando nós começamos esse trabalho aqui. Então já tem 12 anos que a gente já sabe o que é isso, pastor. Só que há uma diferença, irmãos, entre você ter células ou ter pequenos grupos e você ser uma igreja e um modelo celular. Há uma grande diferença. Porque as grandes igrejas que eu conheço, todas as igrejas bem-sucedidas e relevantes que eu conheço, elas não têm apenas mais um ministério de célula de pequeno grupo. Não, isso é a essência da vida delas. A ponto que ninguém se identifica mais sendo da igreja se não estiver em um pequeno grupo ou uma célula. Pastor, mas isso é uma coisa nova, será que é tão importante assim? Nova nada. A Bíblia mostra claramente que a igreja primitiva, ela vivia em um modelo celular. Ela tinha os cultos no pátio do templo, a celebração coletiva, e ela se reunia de casa em casa. Então, queridos, a igreja precisa viver um modelo, uma cultura, que eu estou chamando de celular, mas você chama do que você quiser. Pequeno grupo multiplicador, koinonia, não importa. Grupos familiares. Eu tenho certeza
que esse padrão de funcionamento da igreja, no templo e de casa em casa, não é um modelo, é o modelo da igreja. Nós perdemos isso no passado, não sei porquê, eu acho que o modelo denominacional se tornou muito institucional, não sei se é isso, alguém um dia vai escrever sobre isso. Mas seja lá qual for a causa, nós temos que resgatar esse princípio. A igreja precisa viver em um modelo celular. E se você não está em um pequeno grupo, se você não está em uma célula, saiba que você está deixando de usufruir algo que é a essência da igreja. Essência. Nós preparamos a igreja no ano passado, começamos em abril desse ano lá no Jardim Satélite, estamos com 20 células. Quase 200 pessoas participando toda semana. Mas eu tenho ensinado para o povo, falei, gente, isso é só o começo, porque nós temos que reestruturar a igreja, fazer uma reengenharia aqui, para nós termos uma igreja em um modelo celular. Mesmo que você não chame desse nome, mas é isso. E isso é essencial para o crescimento da igreja. Essencial. Todas as igrejas que eu conheço, saudáveis, que cresceram exponencialmente, elas adotam um modelo celular. Cada um do seu jeito, mas adotam. E por fim, queridos, igreja precisa de unção. Unção. Unção é um empoderamento dos céus. É quando Deus bota a mão em cima de algumas pessoas ou de uma comunidade e diga, eu agora estou lhe dando uma capacitação especial. Os pentecostais chamam de segunda bênção, batismo com o Espírito Santo. Eu não penso assim, mas eu penso que a gente tem que buscar de Deus algo especial. Ele fala, Deus, bota a mão na minha cabeça. Assim, me toca. E senão eu vou patinar, eu não vou avançar. É igual o carro na lama, você pode botar lá na marcha mais forte, ele vai patinar. Além de ambiente de santidade, a igreja precisa de unção. Eu peço a Deus, Senhor, bote a mão sobre a minha cabeça e me dê poder. Receberão poder, está lá em Atos 1:8. Me dê poder, me dê autoridade, me dê capacidade, me dê visão. Eu preciso de unção. E vocês, membros da igreja, orem ao Senhor. Senhor, dê unção ao pastor Fernando, à irmã Sueli. Dê unção para a equipe pastoral. Dê unção para eles. Autoridade. Que os demônios se curvem. Que as autoridades humanas se curvem, reconheçam o poder e a autoridade que há em homens e mulheres de Deus que estarão neste lugar. Precisa de unção, né, pastor Eliezer? Unção. Unção. Jesus é chamado de o ungido. A palavra Cristo significa ungido, separado, consagrado. Queridos, eu creio que uma igreja que vive isso vai crescer. E eu quero terminar com 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, que a igreja precisa se preparar para crescimento. Quando eu estava aqui, tinha o irmão Eclaí e mais uma turma que gostava de pescaria. Até hoje gosta, né? Esse pastor, nós alugamos um barco lá em São Sebastião. Quer ir conosco? Eu não podia ir. Eu falei, não posso ir. Vocês vão quando? A gente vai sair bem cedo. Vai alugar o barco, fica lá 2 dias, vão pescar. E eles iam sair, acho que num sábado, bem cedinho, e eu vim na igreja para orar com eles, para orar por eles, pela ida deles, que desse tudo certo. Era um mês de janeiro ou fevereiro, bem quente. E aí, cheguei, tinham vários carros, e cheios de isopor, assim, caixas de isopor, lotadas de gelo. Eu falei, gente, vocês estão com fé, hein? Eu falei, pastor, tem que levar. Eu falei, tá bom. Aí eu orei por eles foram, voltaram 2 dias depois, aquelas caixas lotadas de peixe. Esse pastor passou um cardume lá, a gente pescou,
E eu falei, nesse calorão, eu falei, pescamos. E eu olhei para as caixas e falei, gente, se eles não tivessem levado, ia perder esse peixe todo, né? Antes de crescer, igreja tem que comprar freezer. Caixa de isopor com gelo. Antes da colheita, tem que construir celeiros. Prepare-se para o crescimento. Sabe que eu tenho visto efeito sanfona nas igrejas? Elas trabalham para o crescimento, elas crescem, mas elas não se prepararam para crescer. Não tem celeiro. A semente fica no tempo, a formiga, a chuva, estraga a semente. Ela não compra freezer, não compra caixa de isopor com gelo. Então o peixe apodrece. Ela cresce, mas não está preparada e recua. Aí depois ela faz um grande movimento de evangelismo e tal, cresce e recua. Assim tem sido muitas igrejas. Igreja tem que se preparar para crescer antes de crescer. Você não constrói celeiro depois. Você não compra a caixa com gelo depois, você compra antes. Prepare-se para o crescimento. Para que isso aconteça, ela precisa de uma cultura de acolhimento. Escreva aí. A igreja precisa estar aberta para novas pessoas. E ela precisa de um coração altruísta. A igreja está disposta a fazer sacrifícios pelas pessoas, por sua comunidade. Igrejas assim vão crescer. Uma última palavra para o seu coração. Atos 13:36. Davi cumpriu os planos, os propósitos de Deus em seu próprio tempo. Depois morreu, foi enterrado ao lado dos seus antepassados. Esse texto, eu já tinha lido tantas vezes e nunca chamava minha atenção, mas esse texto me chamou a atenção lendo o livro Uma Igreja com Propósito. E desde que eu ouvi o Rick Warren falando sobre esse texto a primeira vez, eu entendi que a vida de cada um de nós, a vida da igreja, precisa se resumir a isso. Cumprir o plano, o projeto, os propósitos de Deus em sua geração. Por isso, coloca aí aquela foto. Já combinei com a Vera e com meu filho, se eu merecer, tem que merecer. Eu quero que escreva esta frase no meu túmulo. O pessoal lá de Satélite profetizou que eu vou viver até os 103 anos. Que eu era pastor de jovem lá, tinha 33 anos, eles me deram um cartão dizendo assim, pelos próximos 70 anos, aí, bom, vocês profetizaram que eu vou viver mais 70, então 103 anos. Mas seja lá quando for que eu morra, eu quero que escreva isso aí, se eu merecer. Porque eu acho que isso resume o que deve ser a vida de cada um de nós. O que deve ser uma igreja. Cumprir o projeto de Deus em sua geração. Vocês moram em Jacareí. No ano 2019. Lutero fez a parte dele 500 anos atrás. Daqui a 200 anos, se o mundo existir, alguém vai fazer a parte deles. Mas nós vivemos hoje, neste lugar, nesta igreja. Esse é o nosso trabalho, o nosso ministério, a nossa missão, é a nossa proposta, é o nosso alvo, são os nossos propósitos, o projeto de Deus para nós hoje. Ser relevante é cumprir os propósitos de Deus em sua geração. Para mim, esse é o maior elogio que alguém pode receber. Eu espero que eu e vocês possamos receber esse elogio dos céus. Quando o Senhor olhar para nós e dizer, meu servo, minha serva, você fez a minha vontade, cumpriu o projeto que eu tinha para aquela comunidade naquele período. Não é isso, gente? Amém. Hoje à noite vamos ver como fazer isso em termos pessoais. Agora compartilhei com vocês como ser igreja assim. Que possamos cumprir o projeto de Deus em nossas vidas. Vamos ficar em pé, vamos orar?
Na minha igreja, Eliane, a gente fez um cartãozinho com uma bomba. Quando o pregador ultrapassa, a gente mostra a bomba para ele assim. Seu tempo acabou. Ela não me deu bomba, mas quase, né? Vamos orar? Obrigado, Deus. Muito obrigado. Por fazer parte do teu reino. Por estar aqui com meus irmãos, que eu amo tanto. Vendo eles sonhando, Pai. Sonhando com o teu reino. Sonhando com relevância. Sonhando em crescer. Pai, traz os céus para este lugar. Traz unção, autoridade, poder, discernimento, visão ao pastor Fernando, a Sueli e a toda a equipe de líderes, Pai. Que cada um aqui saiba que tem uma missão dada pelo Senhor para fazer diferença em sua geração. Eu peço a Deus que o Senhor nos conduza nesta trajetória, neste caminho. E nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. O Senhor te abençoe grandemente. Esta palavra para nós, amados, é uma palavra profética no nosso ano, diante de Deus, do nosso ano dos ajustes. Deus trouxe esta palavra no meu coração. A equipe pastoral, ela sabe que nós temos falado já há uns 3 meses, que nós temos que nos prepararmos para crescer. Tenho ministrado isso, vocês sabem disso. Preparar para crescer requer muitos ajustes. Ajustes são difíceis, são dolorosos, mas eles são necessários. E os nossos ajustes, irmãos, têm sido numa palavra para nós: amplie sua tenda, porque eu vou encher. Pegue suas vasilhas, porque o olho está sendo derramado, e Ele vai encher todas as vasilhas que estiverem prontas. É uma palavra para a igreja, para a sua vida financeira, para seu pequeno grupo, para a sua casa, para seus filhos. O Senhor está derramando sobre nós. Amado Senhor, nós louvamos o Teu nome pela vida do pastor Ricardo, pela vida da Vera, Senhor. O Senhor tem dado a ele algo que muitos pastores desejamos, que são o dom de organizar, de liderar, de administrar. Ó Pai, o Senhor tem abençoado o Vale do Paraíba com a sua vida, Senhor. Ele tem sido uma semente dos altos céus em muitas igrejas. Nós fomos abençoados profundamente durante os 5 anos que ele esteve aqui, juntamente com o pastor Luiz, ó Pai. Em 2001, os nossos corações se uniram, Senhor, juntamente com o pastor Carlito, o pastor Luiz, o pastor Ricardo, eu, o pastor Tiago Leite também. Ó Pai, nós nos unimos por uma visão, Senhor. Nós trabalhamos numa igreja, Senhor. O Senhor nos chamou para poder construir, liderar igrejas relevantes. Ó Deus, nós voltamos, ó Deus, diante do Senhor, a viver, ó Pai, aquilo que o Senhor semeou no nosso coração. Erramos, ó Deus, aprendemos. E hoje, Senhor, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, continuar aquilo que o Senhor colocou no coração, no nosso coração, ó Pai, de ser uma igreja relevante para a nossa geração. Nos unimos a esse propósito. Abençoamos a igreja no Jardim Satélite, ó Pai. Abençoamos o seu ministério, ó Pai, a Vera, o Gabriel. Ó Deus, abençoamos em nome de Jesus suas vidas. É assim que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos.